Quando se fala em elite global, raramente se percebe o quão literal a expressão é. Trata-se de um pequeno círculo de magnatas, bilionários, estrategistas que transcendem as fronteiras da política e agem como se o planeta fosse uma única empresa sob sua direção. De tempos em tempos, eles se reúnem longe dos holofotes para traçar planos que moldarão o futuro de todos nós. No centro desse fórum está o Fórum Econômico Mundial, com sua famosa reunião anual em Davos. Sob o pretexto de discutir questões como mudanças climáticas e desigualdade social, líderes governamentais, CEOs, banqueiros e ícones da mídia se reúnem em uma espécie de cúpula informal de poder. A presença dessas figuras por si só revela a magnitude da rede de influência. De um lado, presidentes e ministros, do outro, as corporações que controlam o fluxo de informação, energia e capital em todo o planeta. Tudo em nome do progresso. A narrativa oficial pinta Davos como uma conferência altruísta, onde mentes brilhantes buscam soluções para os maiores dilemas do século. Mas quem observa mais de perto percebe que os debates vão muito além da cooperação internacional. Nos bastidores, as conversas giram em torno de temas que beiram o tecnológico e o totalitário. Ao longo dos anos, declarações e projetos do Fórum Econômico Mundial deixaram claro um objetivo perturbador: a centralização do poder global por meio da fusão de mídia, ciência e tecnologia. Chame isso de visão futurista ou governança global. O resultado é um mundo em que a liberdade se torna um luxo e a vigilância a norma. Se isso parece uma teoria da conspiração absurda, continue assistindo. Aqui estão as 10 coisas mais distópicas que estão sendo promovidas pelo Fórum Econômico Mundial nesse momento. Essa lista, organizada sem nenhuma ordem específica, é uma lista de coisas igualmente malucas. 10. Penetrando governos. Klaus Schwab, o homem por trás do Fórum Econômico Mundial, nunca escondeu sua impaciência com a democracia. Para ele, processos lentos, debates públicos e votações populares são ruídos que impedem a eficiência de uma ordem global centralizada. Desde o relatório Redesenho Global de 2010, Schwab defende um planeta governado por uma aliança autoproclamada de megacorporações, instituições internacionais e algumas organizações da sociedade civil cuidadosamente selecionadas. Na prática, essa coalizão de partes interessadas é o oposto da democracia. Schwab argumenta que os estados perderam seu papel de liderança e que chegou a hora de uma nova estrutura global. Não é de se admirar que o Instituto Transnacional tenha descrito o Fórum Econômico Mundial como um golpe de Estado global silencioso. No entanto, Schwab não se limita a escrever relatórios. Em 2017, durante uma palestra na Escola de Pós-Graduação em Governo de Harvard, ele revelou algo que até então havia sido tratado como fantasia conspiratória. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Nessa palestra excepcional, Schwab declarou descaradamente que Angela Merkel, da Alemanha, Vladimir Putin, da Rússia, Justin Trudeau, do Canadá, e Emmanuel Macron, da França, foram aliciados pelo Fórum Econômico Mundial. Ele ainda acrescenta que pelo menos metade do gabinete canadense é composto por representações vendidos à agenda do Fórum Econômico Mundial. Isso não é uma teoria da conspiração, é a mais pura verdade, confirmada pelo próprio chefe do Fórum Econômico Mundial. 9. Controlando mentes usando ondas sonoras.
Em 2018, Davos apresentou o tema Controle Mental por Ondas Sonoras. Não é exagero. Este é o título de um artigo publicado no site oficial do Fórum Econômico Mundial. Ele foi excluído por motivos obscuros, mas ainda pode ser visualizado nos arquivos da web. À primeira vista, a abordagem proposta envolve o uso de frequências sonoras para tratar doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. No entanto, ao longo do artigo, a promessa médica se desdobra em algo muito mais perturbador. O próprio autor admitiu que o mesmo mecanismo capaz de curar também pode causar dependência, manipulação ou até mesmo a morte. Em outras palavras, o som, quando calibrado com precisão cirúrgica, pode se tornar uma arma invisível capaz de reprogramar remotamente a mente humana. Em um trecho particularmente revelador, o texto afirma: "Vejo chegar o dia em que um cientista será capaz de controlar o que uma pessoa vê em sua mente, enviando as ondas certas para o lugar certo em seu cérebro." Conclusão do artigo: ninguém pode impedir os cientistas de desenvolver essa tecnologia. Para evitar o uso indevido, ela deve ser regulamentada por organizações como o Fórum Econômico Mundial. Isso é conveniente porque algumas empresas que desenvolvem essa tecnologia fazem parte do Fórum Econômico Mundial. Você entende onde isso vai dar? 8. Pílulas que contêm microchips. À primeira vista, o título poderia ser confundido com mais uma daquelas teorias da conspiração que circulam online. Durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2018, Albert Bourla, CEO da Pfizer, apresentou ao público um conceito que parecia saído de um episódio de Black Mirror: pílulas equipadas com microchips rastreáveis. Com um tom entusiasmado, Bourla descreveu a inovação. FDA approved the first electronic pill, if I can call it like that. So it is basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. It is fascinating what happens in this field. O que parece progresso para ele é, na verdade, vigilância. Afinal, o que começa como uma ferramenta de segurança médica pode facilmente se transformar em um mecanismo de controle absoluto sobre o corpo humano. Anos depois, a pandemia de Covid-19 catapultou a Pfizer para o centro das atenções globalmente, dando-lhe um poder sem precedentes para ditar narrativas de saúde, políticas e econômicas. Assim como a Pfizer, o Fórum Econômico Mundial também usou a Covid para promover sua agenda. 7. Elogiando os lockdowns massivos. Entre 2020 e 2021, o planeta inteiro foi paralisado. Cidades vibrantes se transformaram em cidades fantasmas. Ruas ficaram desertas e o som das sirenes substituiu o das conversas. O que começou como uma medida temporária para conter um vírus, rapidamente se tornou um experimento social global com efeitos devastadores. Milhões de empregos desapareceram, pequenas empresas fecharam as portas e nunca mais reabriram. Famílias se fragmentaram e o isolamento corroeu a saúde mental de uma geração inteira. Enquanto isso, as crianças aprenderam que o toque pode ser perigoso e uma ameaça. No mesmo período, gigantes corporativos prosperaram, absorvendo o espaço deixado por empresas familiares e comerciantes locais. Foi nesse contexto de desespero coletivo que o Fórum Econômico Mundial decidiu celebrar o caos. Em um vídeo propagandístico, o Fórum Econômico Mundial declarou que os lockdowns estão melhorando silenciosamente as cidades ao redor do mundo. O vídeo mostrou avenidas vazias e aviões imóveis, descrevendo o silêncio mórbido como o período mais pacífico da Terra em décadas. Nada foi dito sobre os milhões que perderam seus meios de subsistência ou sobre aqueles que cometeram suicídio em meio ao colapso emocional e econômico. A única vitória que o Fórum comemorou foi a queda de 7% nas emissões de carbono em 2020. A reação do público foi imediata e furiosa. O vídeo foi rapidamente apagado.
Como você pode ver, apesar de ter apagado o vídeo, o Fórum Econômico Mundial continuou elogiando os lockdowns. Isso porque o Fórum Econômico Mundial adoraria ver a vida covidiana se tornar permanente. 6. Dê uma olhada no futuro. A julgar pelas reações das redes sociais, é fácil perceber que os vídeos do Fórum Econômico Mundial são quase universalmente rejeitados. No entanto, eles continuam surgindo como se o descontentamento público fosse irrelevante. E de certa forma é. O objetivo é acostumar o público à loucura e implementar ideias gradualmente até que o absurdo pareça normal. Um dos exemplos mais perturbadores desse esforço se chama Como Nossas Vidas Poderão Ser em Breve. O vídeo apresenta o que o fórum descreve como uma visão otimista do amanhã, mas o que vemos são pessoas permanentemente mascaradas, dispensadores de álcool em gel em cada esquina, códigos QR para validar cada passo e uma atmosfera fria, mecânica e quase clínica. É a normalização da era Covid transformada em um modo de vida. E então chega o ponto de inflexão. O vídeo anuncia com entusiasmo que a NASA desenvolveu um sistema capaz de identificar indivíduos com base em seus batimentos cardíacos usando lasers. A cena é apresentada como uma grande conquista tecnológica, mas o subtexto é rastreamento total e anonimato zero. Como se não bastasse, o vídeo mostra crianças presas em casa sendo educadas por meio de telas. O vídeo termina mostrando pessoas usando máscaras do lado de fora como loucas. 5. Empurrando para um grande reset. O Fórum Econômico Mundial sempre viu as crises como portas de entrada para um novo tipo de mundo. Para eles, a pandemia foi uma janela de oportunidade para reconstruir a civilização à sua própria imagem. Este projeto recebeu um nome pomposo e perturbador: o Grande Reset. Para promover essa ideia, o Fórum Econômico Mundial produziu um vídeo publicitário de ficção distópica, lançado como um manifesto otimista. O conteúdo expõe uma agenda de remodelação social, econômica e política que ninguém fora desse círculo pediu ou aprovou. Quando publiquei minha análise em 2021, os comentários ainda estavam abertos. Em poucos minutos, o vídeo condensa uma enxurrada de mensagens simbólicas e contraditórias. Ele zomba daqueles que falam de teorias da conspiração e, ao mesmo tempo, corrobora muitas delas. Em um dos trechos, o vídeo naturalmente anuncia a morte do capitalismo. Na visão do fórum, o mercado deve ser substituído por um sistema em que o sucesso de uma empresa dependa de sua adesão às agendas políticas e ideológicas globais. Em outras palavras, aqueles que se alinham com a agenda da elite prosperam, aqueles que a questionam desaparecem. O narrador do vídeo conclui uma frase enigmática: e isso é tudo uma questão de colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Parece um slogan inofensivo, mas o subtexto é perturbador. Não se trata mais de permitir que indivíduos e organizações cresçam por mérito, mas de intervir deliberadamente na sociedade, reorganizando as partes humanas de acordo com o projeto de poder centralizado. O vídeo termina com um apelo aos espectadores para que se envolvam. No entanto, é claro, você não está realmente convidado para o Fórum Econômico Mundial. Na verdade, eles estão tentando recalibrar sua liberdade de expressão. 4. Recalibrando a liberdade de expressão. Um dos sinais mais óbvios de que um líder é diretamente influenciado pela agenda do Fórum Econômico Mundial é sua postura hostil em relação à liberdade de expressão. Quanto mais alguém fala sobre segurança digital, responsabilidade online ou ambientes virtuais saudáveis, mais se aproxima do discurso de Davos. Por trás dessas palavras suaves, a censura sempre se esconde. Durante a reunião de 2022, a representante australiana para a segurança eletrônica Juliette Inan Grant resumiu bem essa mentalidade. Em seu discurso, ela argumentou que o mundo precisa de uma recalibração da liberdade de expressão.
We are finding ourselves in a place where we have increasing polarization everywhere, and everything feels binary when it doesn't need to be. So I think we're going to have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online, from freedom of speech to the freedom to be free from online violence. Segundo ela, vivemos em tempos polarizados onde o debate se tornou muito binário. A solução proposta: ajustar os direitos humanos digitais para encontrar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito de não ser ofendido. Em outras palavras, censura. Ao colocar violência online no mesmo nível de agressão física, Grant e seus pares criam um recurso retórico perigoso. Se uma opinião pode ser considerada violenta, qualquer crítica pode ser tratada como crime. Essa inversão conceitual é a ferramenta perfeita para justificar o controle total do discurso público, no estilo dos regimes autoritários que o Fórum Econômico Mundial tanto admira. A liberdade de expressão é, na verdade, binária. Ou existe ou não existe. E eles claramente não querem que ela exista. 3. Rastreando suas roupas. O Fórum Econômico Mundial tem uma obsessão peculiar por gerenciar a vida das pessoas. Depois de tentar reinventar a economia, a alimentação e até mesmo o pensamento, agora é a vez do seu guarda-roupa. Sim, eles produziram um vídeo para anunciar que em breve suas roupas também terão um número de série digital. Sob o pretexto de preocupações ambientais, o Fórum apresentou a ideia de passaportes digitais de roupas. O projeto, apoiado por gigantes como a Microsoft, promete se espalhar por todo o mercado até 2028. Oficialmente, o objetivo é permitir que as marcas rastreiem o ciclo de vida de suas roupas e facilitar a revenda sustentável. Como sempre, o que é comercializado como eco-inovação esconde o mecanismo de monitoramento. Um sistema no qual não apenas o seu celular, mas o próprio tecido que você veste se torna uma extensão do rastreamento digital. Feito com aquele otimismo plastificado típico de Davos, o vídeo evita mencionar que essa tecnologia também permitiria identificar e localizar pessoas mesmo sem o uso de um celular. Mas abandonar seu smartphone pode se tornar impossível. 2. Os smartphones estarão no seu corpo até 2030. Durante a reunião do Fórum Econômico Mundial de 2022, uma citação do CEO da Nokia, Pekka Lundmark, capturou perfeitamente a direção que o mundo corporativo pretende tomar. Até 2030, disse ele, os smartphones estarão dentro de nós. Essa previsão coincide com a chegada do 6G, tecnologia que promete conectar o corpo humano à internet. Durante anos, a elite global cultivou uma espécie de fetiche pelo transhumanismo, o sonho de fundir carne e silício, mente e algoritmo. O objetivo é transformar o ser humano em uma extensão da máquina, eliminando a fronteira entre o orgânico e o digital. Tudo começa com o conforto. O assistente de voz, o smartwatch, o chip que facilita pagamentos e o implante que monitora a saúde. Gradualmente, esses pequenos avanços transformam a dependência em aceitação. Afinal, quem recusaria uma tecnologia que promete conveniência, segurança e eficiência? Por trás dessa promessa de evolução está a ideia de controle total. Você está percebendo a ânsia assustadora deles em inserir coisas dentro dos nossos corpos? 1. Você não terá nada e será feliz. Entre todos os delírios promovidos pelo Fórum Econômico Mundial, poucos foram tão perturbadores quanto o de 2016. Naquele ano, a deputada dinamarquesa Ida Auken apresentou uma visão de futuro com um sorriso no rosto e uma frase que se tornaria o símbolo de uma nova era de controle disfarçada de progresso. Bem-vindo a 2030. Não possuo nada, não tenho privacidade e a vida nunca esteve melhor. O fórum gostou tanto da ideia que a transformou em uma campanha. O fórum tuitou a frase, produziu vídeos e até publicou um artigo explicando os benefícios desse admirável mundo novo. No vídeo 8 previsões para o mundo em 2030, ele descreveu uma sociedade onde ninguém possui propriedades.
O Fórum Econômico Mundial adora expressar suas previsões de forma incondicional, como se fossem inevitáveis. Mas olhem só para esse cara sorridente. Ele está visivelmente feliz. Obrigado, Fórum Econômico Mundial. No texto original, Alken menciona que todos os movimentos dos cidadãos serão rastreados e que, fora das cidades inteligentes, viveriam aqueles que se recusassem a se submeter. Neste futuro distópico não há produtos que você possa possuir, apenas serviços que são alugados e entregues por drones. Esse sistema tornaria todos os humanos completamente dependentes de corporações controladas pelo Fórum Econômico Mundial para cada necessidade básica. Não haveria absolutamente nenhuma autonomia, liberdade ou privacidade, e você ficaria feliz. Durante a cúpula de Davos de 2022, o presidente do Alibaba Group, J. Michael Evans, apresentou com entusiasmo um rastreador pessoal de carbono. Usando a justificativa de salvar o planeta, o Fórum Econômico Mundial apresentou mais uma vez uma ferramenta que, na prática, monitora os seres humanos. Evans explicou que o dispositivo seria capaz de monitorar hábitos pessoais com extrema precisão, incluindo para onde as pessoas viajam, como se locomovem, o que comem, o que compram e até mesmo como consomem conteúdo digital. Tudo em nome da sustentabilidade, é claro. Ele usou o pronome eles e não nós, porque não tem a mínima chance de ele usar isso. Eu também não. Observando o padrão das propostas e declarações do Fórum Econômico Mundial, 2 fios condutores se destacam: invasão e dominação. O primeiro se refere à obsessão por infiltrar governos, corpos e mentes. A estratégia política é criar e posicionar seus líderes globais treinados sob sua doutrina em posições estratégicas de poder. Igualmente audaciosa, a estratégia biológica envolve transformar o corpo humano em território aberto para chips, pílulas digitais e tecnologias de rastreamento. A estratégia psicológica se manifesta por meio de censura, engenharia comportamental e propaganda disfarçada de informação científica. O segundo eixo é o controle absoluto. O Fórum sonha com um mundo onde o pensamento, a mobilidade, o consumo, a alimentação e até mesmo a identidade sejam regulados. Tudo sob o pretexto de harmonizar o planeta ou salvar o meio ambiente. O objetivo é controlar as mentes. Curiosamente, o modelo mais próximo dessa visão já existe, chamado China. Lá, a censura e a vigilância definem o sistema. O Estado monitora as comunicações, controla os movimentos, define a moralidade e até mesmo quem merece crédito social. Campos de concentração e lockdowns sanitários ainda são usados para disciplinar populações inteiras. Mesmo assim, representantes chineses continuam sendo figuras de destaque nos painéis de Davos. Coincidência? Dificilmente. O país serve como laboratório experimental para o que o Fórum deseja exportar globalmente. Como frear essa agenda que ninguém elegeu, mas que governa como se fosse mandatada? A resposta começa com consciência e escolha. Eleger líderes que se recusam a participar da rede de Davos já seria um passo poderoso. O segundo seria negar combustível financeiro ao sistema, boicotando corporações que sustentam e amplificam sua influência. Sim, é difícil resistir aos conglomerados que dominam o mercado, mas toda estrutura de poder depende de consentimento. Quando paramos de alimentar o mecanismo, o próprio império começa a enferrujar. Então, eles não terão nada e todos nós seremos felizes. Um agradecimento especial para Miguel Rodrigo Pereira,